Sorria 2, de 2024, dirigido por Parker Finn, é uma sequência do sucesso de terror do anterior de 2022. Mas, será que esse filme é tão interessante ou talvez melhor que o anterior? É isso que a gente vai analisar agora, e no final, como sempre, eu dou a minha opinião, se gostei do filme ou não, e alguns pontos também, algumas observações. Então vamos começar. Desta vez, a trama acompanha Sky Haley, interpretada por Naomi Scott, uma estrela pop que, após presenciar a morte de um colega de escola, começa a vivenciar eventos aterrorizantes ligados à maldição do sorriso. Agora vamos aos possíveis pontos positivos e negativos do filme, começando pelos pontos positivos. Atuação de Naomi Scott. A atriz entrega uma performance intensa, equilibrando a vulnerabilidade de Sky com a pressão do estrelato e o terror crescente que a personagem enfrenta. Exploração da fama e saúde mental. O filme aborda de maneira até eficaz as pressões da indústria musical e como isso afeta a saúde mental dos artistas, adicionando profundidade à narrativa. Elementos visuais sonoros. A direção de fotografia e a trilha sonora contribui para uma atmosfera inquietante, utilizando sombras e sons desconcertantes para intensificar o suspense. Agora, possíveis pontos negativos. Repetição de fórmulas. Embora eficaz, o filme repete algumas fórmulas do original, o que pode diminuir o impacto para espectadores que buscam inovação. E nisso eu tenho que concordar, geralmente é um ponto que afeta as continuações de filme, né? A falta de originalidade em relação ao anterior. E esse aqui não foi diferente, ele sofre com essa questão também, um pouco da falta de originalidade. Outro ponto negativo, o excesso de caos visual. O uso constante de ângulos de câmera frenéticos e cenas caóticas podem causar cansaço visual, reduzindo a eficácia do terror em certos momentos. Sim, o filme tem um pouco disso, mas eu não me incomodei tanto, talvez porque seja realmente em certos momentos. E agora vamos a algumas curiosidades do filme. A atriz Naomi Scott, que interpreta a protagonista Sky Haley, desenvolveu fortes laços com seus colegas de elenco durante as filmagens. Ela destacou a parceria com Lucas Gage, interpretado por Larry Sfregori, elogiando sua dedicação em cenas intensas que exigiam o uso de próteses e sangue cinematográfico. Além disso, Naomi ressaltou a química com Rosemary DeWitt, que vive sua mãe no filme, e com Dylan Gelula, que interpreta Gemma, a amiga de Sky. Criação das músicas originais. Para dar vida à personagem Sky Haley, uma estrela pop em ascensão, Naomi Scott participou ativamente da criação das músicas originais do filme. Ela colaborou com produtores musicais como Take a Day Trip, Ida Rose e Alex Kelseman para compor e gravar as faixas que refletem a identidade musical de Sky. Uma das canções de destaque é a Death of Me, que toca nos créditos finais. Eu, particularmente, gostei bastante da música New Brain, que é quando ela está ensaiando lá com os bailarinos. E eu vou te falar, que música gostosinha de ouvir, entendeu? É mais ou menos assim. Doctor, I'm the new brain. Pensa numa música que tem uma melodia bacana. Essa música foi feita para o próprio filme e você fica convencido de que a Sky é uma estrela em ascensão, que está crescendo, que está começando a se destacar. E você até entende o porquê, porque isso é uma das músicas dela e a música dela é boa. Faz você também entrar na atmosfera do filme. Eu gostei disso aí e deu para perceber também que essa música ela foi uma música-chave para o filme, justamente para criar essa conexão com o público e você ficar convencido de que a Sky é uma verdadeira estrela. Então nisso aí a produção tá de parabéns pela produção da música. Doctor, I'm the new brain. Desculpa, me empolguei aqui. Continuando. Objetivo com significados ocultos. O filme utiliza objetos simbólicos para aprofundar a narrativa. Uma garrafa de água aparece repentinamente em várias cenas, representando o controle sobre a vida de Sky. Espelhos também desempenham um papel importante, simbolizando a dualidade da personagem e criando cenas que confundem e intrigam o público.
Outra curiosidade é as ligações com outras obras de terror. A produção presta homenagens a clássicos de suspense e terror. Por exemplo, durante uma cena em um palco escuro, as luzes piscantes criam um padrão que lembra os corredores labirintíticos de O Iluminado. Há também um diálogo entre Sky e outro personagem que faz referência direta à conversa icônica entre Clarice e Hannibal em O Silêncio dos Inocentes. E agora vamos explorar um pouco das lições do filme. Primeira lição: o passado não pode ser ignorado. O filme reforça a ideia de que traumas não desaparecem sozinhos. A protagonista Sky tenta seguir em frente sem lidar com seus medos e dores, mas a maldição a força a confrontar tudo que ela tentou enterrar. Assim como na vida real, fugir dos problemas não os resolve. A aparência engana. Sendo uma estrela pop em ascensão, Sky vive sob os holofotes e parece estar no auge da sua carreira. No entanto, internamente, ela está lidando com uma pressão extrema e um medo crescente. Isso mostra como as aparências podem ser enganosas e como muitas pessoas que parecem estar bem podem, na verdade, estar lutando contra problemas sérios. Nós temos vários casos de famosos que já passaram por isso. Outra lição é que o medo se alimenta da vulnerabilidade. A maldição do filme atinge suas vítimas nos momentos de maior fragilidade emocional. Isso reflete a forma como a ansiedade, o medo e a depressão podem ser mais intensos quando estamos vulneráveis. Buscar apoio ou enfrentar os problemas de frente pode ajudar a evitar que esses sentimentos tomem conta. Ninguém enfrenta o terror sozinho. Ao longo do filme, Sky precisa contar com a ajuda de outras pessoas para tentar entender e combater a maldição. Isso reforça que, mesmo nos momentos mais sombrios, ter alguém ao lado pode fazer a diferença. O apoio de amigos, familiares ou profissionais é essencial para superar desafios. O terror psicológico pode ser mais assustador que o físico. Mais do que sustos e violência, Sorria 2 mostra que o verdadeiro horror muitas vezes vem da mente. Os piores medos são aqueles que nos assombram internamente e enfrentá-los pode ser muito mais difícil do que encarar um monstro físico. O filme traz uma reflexão sobre o impacto do trauma e da saúde mental, usando o terror como metáfora para essas questões. Sorria 2 teve um orçamento de 28 milhões e arrecadou 109 milhões nas bilheterias mundiais. Embora a sequência tenha sido lucrativa, sua arrecadação foi inferior ao filme original, Sorria de 2022, que faturou cerca de 217 milhões globalmente. Ou seja, Sorria 1 faturou o dobro do que Sorria 2. Aproveitando para informar que Sorria 2 consolidou-se como um dos filmes de terror de destaque de 2024, ocupando a terceira posição entre os maiores sucessos de gênero naquele ano, que foi atrás de Alien, Romulus, muito bom esse filme também, e Um Lugar Silencioso, Dia 1. Também gostei desse filme. Já nas avaliações, Sorria 2 teve avaliações mais positivas do que Sorria 1, com 86% no Rotten Tomatoes e 81% de aprovação da audiência. Aparentemente, a crítica e a audiência gostou mais desse filme do que o 1. Mas isso, é claro, é controverso. Porque agora eu vou dizer a minha opinião. Eu gostei do filme, achei bacana, tem umas partes assim interessantes, como a parte da música que eu já mencionei. A interpretação da Naomi, eu gostei, só em alguns momentos que ela faz uma expressão meio exagerada e clássica de filme de terror, sabe? Fica com aquele olhão arregalado. O que é isso que estou vendo aqui? Que coisa bizarra, não sei o quê. É uma expressão bem clássica. Eu queria uma inovação nessa expressão. Mas, no geral, a interpretação dela é muito boa. É uma boa atriz. Mas eu vou dizer que se for para um filme de terror, eu prefiro o filme 1. Eu acho que ele teve uma construção mais interessante, um desenrolar interessante, né? Quer dizer, um desenvolvimento interessante. E também, é claro, ele apresentou uma inovação, que foi esse conceito do Sorria,
um bicho que fica sorrindo e tal. Já esse filme só trouxe uma novidade em relação a explorar a vida de uma artista em ascensão. De resto, eu tenho que admitir que a forma como a entidade agia, atormentando a vítima dela, me deixou em alguns momentos assim cansados. Poxa, ai caramba, não sei o que é real, não sei quando é que a entidade vai aparecer ou vai atacar de verdade. O tempo todo a entidade fica brincando com ela, exatamente como aqueles típicos filmes de terror que mexe com fantasma e coisa do tipo, que eu odeio. Então, eu não gosto muito de filme de terror que envolve entidade, porque eu não entendo os limites da entidade, o que ela vai fazer, por que ela está fazendo isso. E, claro, muitas vezes por que a entidade brinca com a vítima ao invés de matá-la logo de uma vez. Mas, no caso de Sorria, existe uma justificativa. Eu confesso que até chegar a essa justificativa, o filme me cansa um pouco. Porque, veja bem, o final desse filme, eu acredito que ele foi um pouco mais intrigante. Tentaram inovar nesse final. É claro que o final do primeiro filme também foi bom, mas aqui eles tentaram entregar uma coisa nova, um final um pouco mais impactante. Porque quem conhece o bicho aí, a maldição, você sabe que você tem que matar uma pessoa na frente de outra pessoa para que a pessoa que está vendo você matar a pessoa na frente da outra pessoa testemunhe, e assim a maldição passa para a pessoa que testemunhou a morte. Beleza? Mas esse filme entrega uma questão um pouco diferente. Fica um pouco aberta a interpretação, é porque no final a Sky se mata. Isso também vale caso alguém esteja vendo ela se matar. Só que a Sky se mata no meio da multidão, toda a multidão vendo ela. Teoricamente, como a entidade funciona como um vírus, basta você ver a pessoa morrendo, teoricamente eu quero dizer que toda a multidão pegou a maldição. Isso seria o certo, o justo, já que a maldição, a entidade, ela funciona como um vírus. Mas uma outra hipótese é que, apesar de ter uma multidão que viu a Sky morrendo, e todo mundo ali testemunhou, a outra hipótese é que apenas uma pessoa na multidão inteira pegou a maldição, entendeu? Mas essa hipótese tem um defeito. Ela abre um outro leque. Porque, beleza, ali na multidão apenas um pegou a maldição. Mas qual é o critério para que aquela única pessoa, no meio da multidão inteira, que todo mundo viu, qual é o critério para que apenas ela tenha sido amaldiçoada? Ou então, será se a maldição escolhe suas vítimas? Não é mais justo que todo mundo tenha sido amaldiçoado pela maldição? Entende o que eu quero dizer? Se a maldição escolhe só um, qual foi o critério para escolher aquela pessoa? É um filme que deixa muitas questões em aberto, mas eu até gosto desse final. Não achei ele ruim, não. Ah, mas você gosta desse final porque a protagonista morreu? Bom, vamos lembrar que no primeiro filme, a protagonista também morre. Só que no primeiro filme, a protagonista não merecia morrer, porque ela tentou fazer tudo da maneira certa e ética. Já a Sky é questionável. A Sky, ela tem um passado de certos surtos que ela tinha. Ela também era viciada em substâncias químicas, que isso prejudicou ela e as pessoas ao redor. Digamos que ela foi uma ser egoísta, até porque, em um determinado momento, ela causa um acidente por um ataque de fúria. Nesse acidente, ela estava mais um namorado e ela faz o namorado perder o controle do volante e os dois se acidentam e tal, mas ela sobrevive e o namorado morre. Então você vê que ela não tem uma personalidade muito bacana, diferente da primeira protagonista. A primeira protagonista era toda certinha e tal, e coitada, ela morre no final mesmo assim. Mesmo sendo uma pessoa certa e tentando fazer as coisas da maneira correta, ela morre. E isso causa uma certa revolta para quem está assistindo. A maioria realmente não gostou do final. Já no caso da Sky, você não se importa com ela por causa das coisas que ela já aprontou. Pelo menos você não se importa tanto. Ela causou a morte do namorado dela e tudo deixa a entender que ela é capaz de fazer isso de novo, se ela tiver um surto ou coisa do tipo. Mas o filme deixa a entender que ela não mata mais ninguém
Além do namorado dela que realmente ela matou. O filme deixa entender que ela tentou seguir a sua vida normalmente, mesmo por causa dessa tragédia. Ela só ficou com uma cicatriz no corpo e algumas dores na coluna que vira e mexe lembra ela desse ocorrido. Uma outra observação que eu percebi no filme é que a partir do momento em que a maldição entra nela, é uma atormentação do começo ao fim. A entidade não deixa ela quieta, fazendo ela ter alucinações direto, e você já fica com dificuldade para tentar entender o que é real e o que não é. Eu tive a impressão no filme, quando chega na cena final, que durante quase todo o filme ela estava vivendo uma alucinação atrás da outra. Sabe quando a pessoa está sonhando, tendo um pesadelo, aí ela acorda, aí vê que na verdade ela acordou em outro pesadelo? Entendeu? Ela saía de um pesadelo, entrava em outro pesadelo, simultaneamente. E você, telespectador, fica confuso pra caramba. Minha nossa, quando é que ela está no mundo real? Será se ela foi pro mundo real em algum momento? Ou não? Quando ela aparece na cena final do filme, que é quando ela se mata em meio à multidão, realmente ficou isso na minha cabeça. Mas a conclusão que eu tive é que, durante quase todo o filme, ela estava alucinando o tempo todo. Mas, quando eu parei para analisar, eu percebi que realmente é bem possível que isso tenha acontecido. Ela estava alucinando o tempo todo. Mas por que a entidade fez isso? Não deu quase um momento de descanso para a garota. Cara, se você pensar nisso, foi uma sacada genial. A entidade, ela deixou em pequenos momentos a Sky estar no mundo real. Você entendeu? Ela deixou ela aí quietinha, não atormentou ela em certos momentos, mas só para pegar mais informações, para poder atormentá-la por completo. E assim poder direcionar a Sky para poder se matar em meio a um show, em meio à multidão. Para que assim, provavelmente, a maldição se espalhe como um vírus. É por isso que eu acredito que a maldição é um vírus. Ela planejou tudo isso para fazer a Sky se matar em meio à multidão. E isso foi genial. A Sky fica, basicamente, apagada durante quase todo o filme, e quando finalmente ela retorna ao mundo real, ela está em cima de um palco. E ali sim, a entidade poderia matar ela. Foi por isso que a entidade não matou ela antes. A entidade é um parasita, um vírus, que precisava da Sky. Você deve estar se refletindo, mas quais os outros momentos que eram reais? Bom, eu consigo pensar em uma aqui. Por exemplo, o momento em que tem um rapaz lá que procura a Sky e informa para ela que ele sabe o que ela está passando. O cara sabe sobre a maldição e sabe que está com ela. E aí ele tenta alertar ela. Ele diz que tem um método que pode fazer ela tirar a maldição dela, mas ela tem que correr um certo risco de vida. Mas tudo bem, a Sky está no lixo, ela não tem muitas opções. A Sky até escuta a ideia dele, mas acha a ideia um tanto louca e sai correndo do bar, não quer mais ouvir o cara. Este momento foi real e a maldição pegou essa informação e olha só que sacada boa. A Sky percebe que a situação está se agravando e ela entra em contato com o cara que tentou ajudar ela. Mas no momento em que a Sky entra em contato com o cara, na verdade quem está assumindo a situação naquele momento é a maldição que se passa pelo cara. Não, pode vir, eu vou te ajudar e tal, é isso mesmo. Só para atormentar a Sky e deixar ela um pouquinho com gosto de esperança. E assim ela vai mantendo a Sky mais prisioneira por mais tempo. A gente percebe isso também quando a Sky entra em contato com a amiga pedindo a ajuda dela. Aí a amiga responde o telefone, mas não foi a amiga, foi a maldição. A amiga dela, na verdade, nem respondeu o telefone. Só foi responder as mensagens dela momentos depois. Então, o tempo todo, a amiga dela não estava ali. A amiga dela não era real de jeito nenhum. Coitada, a menina sofreu praticamente do começo ao fim do filme. Mas eu tenho que dar os parabéns para a entidade. Esse plano todo que ela elaborou, a entidade foi genial. Eu acho que foi a entidade mais inteligente que eu já vi. Mas isso é uma coisa que você só vai entender no final se você prestar atenção nos detalhes.
E é isso, essa foi a minha opinião sobre Sorria 2. Espero que tenha gostado. Se gostou, deixa seu like. Também não deixe de comentar aqui embaixo se você entendeu o filme ou não, ou se ficou meio perdidão que nem eu, ou se você prefere o primeiro em relação ao segundo. Sem mais, vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Até lá! Doctor, I'm the new brain. Doctor